Você já sentiu que o mundo inteiro se fechava ao seu redor e que cada olhar, cada palavra, carregava uma ameaça silenciosa, que cada passo que você dava precisava ser calculado, medido, pensado para não provocar o pior. Hoje, eu quero te levar para dentro de uma história real, de dor e medo, mas também de força, coragem e superação. Uma história que, se você ou alguém que você conhece estiver passando por algo parecido, pode trazer esperança. Minha história, e de tantos outros sobreviventes de violência doméstica, começa de um jeito que pode soar familiar. Um relacionamento que parecia perfeito, com amor, carinho, promessas e gestos que aqueciam o coração. Mas, lentamente, o medo começou a se infiltrar. Pequenos gestos, comentários e ciúmes sutis transformaram-se em críticas constantes, humilhações, isolamento, eventualmente, violência física. Você já se perguntou como alguém chega a um ponto em que tem medo até de si mesma? É isso que vamos explorar juntos, porque esta história não é apenas sobre sofrimento, é sobre esperança, coragem e a reconstrução da própria vida. O início do pesadelo. No começo, eu não percebi os sinais. Ele era carinhoso, atencioso e parecia querer o melhor para mim. Eu acreditava que tudo aquilo que ele dizia era amor, mas as pequenas críticas começaram a aparecer. Você está exagerando. Não deveria falar assim. E eu, insegura, comecei a duvidar de mim mesma. As críticas se transformaram em controle. Ele escolhia minhas roupas, me perguntava onde eu estava a cada hora do dia, verificava mensagens e redes sociais. O que antes parecia cuidado, agora era prisão. A vergonha começou a se instalar. Eu evitava amigos, parentes, até minha própria família, porque sentia que ninguém entenderia ou que eu mesma não conseguiria explicar o que estava acontecendo. E então vieram as agressões verbais. Palavras que cortam mais que qualquer soco. Você não serve para nada. Se não fosse por mim, ninguém te aguentaria. Cada frase deixava cicatrizes invisíveis. Perguntas surgiam na minha cabeça. Será que é minha culpa? Eu mereço isso. Por que ele faz isso comigo? No Brasil, a realidade é ainda mais dura. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é vítima de violência doméstica a cada 2 minutos. Cada número representa uma história, uma dor, um medo, uma sobrevivência possível. E então, a violência física começou. Pequenos empurrões, tapas que ele dizia ser apenas brincadeira, até que se tornaram socos, pontapés e ferimentos reais. Cada momento me lembrava que minha liberdade estava sendo tirada e que minha vida estava em perigo. O fundo do poço. Chegou uma noite em que eu não conseguia mais dormir. Cada barulho me fazia tremer. Cada ligação, cada mensagem me deixava em pânico. Eu tinha medo até de mim mesma, de reagir errado, de provocar a raiva dele. Era um ciclo interminável de ansiedade, medo e vergonha. Meus pensamentos giravam em torno de um único ponto: como sair dessa situação. Mas cada tentativa parecia impossível. Eu não tinha forças, nem coragem, nem certeza de que alguém acreditaria em mim. A violência me fazia sentir que eu não valia nada, que estava sozinha. Outros sobreviventes relatam experiências semelhantes. Uma mulher, que pediu para não ser identificada, contou: foram dias, semanas, meses de medo, até que eu nem lembrava mais de quem eu era. Apenas existia para não provocar raiva. A solidão e o isolamento eram quase físicos. Amigos deixaram de ligar, familiares pararam de visitar, e eu sentia que o mundo estava desmoronando. Era como viver em um loop de terror diário, onde cada ato simples, falar, sair, sorrir, precisava ser medido. E no fundo do poço, a esperança parecia impossível. Eu me sentia presa, impotente e sozinha. Mas, mesmo nesse momento, uma pequena chama de sobrevivência começou a se acender, porque eu ainda respirava, ainda pensava, ainda tinha vontade de lutar, mesmo que escondida, buscando ajuda. O primeiro passo para sair dessa situação é quase sempre o mais difícil. Pedir ajuda envolve coragem, confiança e a certeza de que você será acreditada. Para mim, foi uma luta interna gigantesca. Será que alguém vai acreditar em mim? Será que estou exagerando? E se ele descobrir? No Brasil, existem recursos importantes para quem passa por violência doméstica. O Disque 180, Delegacia de Defesa da Mulher,
ONGs e grupos de acolhimento oferecem suporte legal e psicológico, mas descobrir que você pode recorrer a eles é um passo que requer força. Lembro do dia em que decidi procurar ajuda. Meu coração batia acelerado, as mãos tremiam, mas eu sabia que precisava agir. Falei com um vizinho de confiança, que me ajudou a entrar em contato com uma ONG. O medo era grande, mas a sensação de não estar mais sozinha começou a surgir. Mesmo assim, cada passo vinha com tensão. Ele tentava me manipular, ligar, ameaçar ou convencer que eu estava errada. Mas cada ligação que eu atendia, cada mensagem que eu ignorava, era um ato de resistência. Pequenas vitórias, mas vitórias reais. O processo de superação. Sair da violência não significa que tudo melhora de imediato. Pelo contrário, os desafios continuam, mas de uma forma diferente. No início, eu sentia que cada passo era pesado, que a dor ainda me perseguia e que reconstruir minha vida parecia impossível. Mas aprendi que a superação é feita de pequenos movimentos, de pequenas vitórias que se acumulam. O primeiro passo foi buscar apoio psicológico. Terapia foi essencial. Aprender a identificar sentimentos de culpa e vergonha, entender que eu não era responsável pelo que acontecerá, começou a aliviar o peso que carregava há anos. Cada sessão era como abrir uma porta para mim mesma, finalmente me reconhecendo como alguém que merecia respeito e amor. Além da terapia, participei de grupos de apoio. Ouvir outras pessoas contando suas histórias fez com que eu entendesse que não estava sozinha. Era como se um espelho me mostrasse: você sobreviveu. Você pode viver de novo. Um relato marcante de outra sobrevivente dizia: aprendi que não era minha culpa. Aprendi que mereço ser feliz e segura. Palavras simples, mas que carregavam uma força imensa. Reconstruir a autoestima foi outro passo fundamental. Comecei a fazer pequenas coisas por mim. Voltar a estudar, retomar atividades que me davam prazer, reencontrar amigos e familiares que antes eu havia afastado por medo ou vergonha. Cada pequeno gesto, cada passo, era um tijolo na reconstrução da minha vida. A autodefesa também se tornou um símbolo de empoderamento. Aprender a se proteger fisicamente e emocionalmente trouxe uma sensação de poder que eu nunca imaginei ter. Cursos, atividades físicas, exercício de respiração e meditação ajudaram a recuperar o controle sobre meu corpo e minhas emoções. Durante esse processo, aprendi algo importante. A superação não significa esquecer ou ignorar a dor. Significa reconhecê-la, respeitá-la e, mesmo assim, seguir em frente. É olhar para as cicatrizes e dizer: eu estou viva, eu posso viver. Outro aspecto essencial foi a reconstrução de minha vida profissional. Voltar a trabalhar, retomar projetos e sonhos que ficaram parados por causa do abuso foi libertador. A sensação de autonomia financeira é, muitas vezes, o primeiro passo para sentir-se realmente livre. Ao longo dessa jornada, encontrei inspiração em relatos de pessoas que transformaram suas experiências traumáticas em ação positiva. Algumas se tornaram ativistas, outras voluntárias em ONGs, e outras ainda escreveram livros ou criaram conteúdo para ajudar quem está passando pelo mesmo. Descobri que compartilhar minha história não apenas ajudava outras pessoas, mas também reforçava minha própria força e autoestima. E assim, passo a passo, dia a dia, eu comecei a reconstruir minha vida. Cada sorriso recuperado, cada momento de alegria simples, era uma vitória silenciosa, mas poderosa. A sensação de controle, antes perdida, estava voltando. O medo ainda existia, mas era menor, mais gerenciável. E a esperança, aquela chama que parecia apagada no fundo do poço, começava a crescer cada vez mais. A vida depois. O que vem depois da sobrevivência é, na verdade, uma nova vida. Uma vida onde você começa a perceber sua força, sua resiliência e sua capacidade de amar novamente, sem medo. Para mim, a vida depois significou liberdade, autoconfiança e propósito. Hoje, cada passo fora de casa é uma afirmação. Eu posso existir no mundo sem medo. Cada decisão tomada por mim mesma é uma vitória sobre o passado. E cada sorriso recuperado é a prova de que é possível reconstruir a vida depois do trauma. Muitas pessoas, assim como eu, decidiram transformar sua dor em missão. Hoje, elas ajudam outras vítimas, militam por direitos das mulheres, participam em projetos de conscientização e se tornam exemplos vivos de resiliência. Conheci mulheres que,
Depois de anos de sofrimento, decidiram estudar para se tornar psicólogas ou assistentes sociais, dedicando suas vidas a apoiar outras sobreviventes. Contar a própria história se tornou uma ferramenta poderosa de conscientização e empoderamento. Ao compartilhar experiências, é possível alertar outras pessoas sobre os sinais de abuso, inspirar coragem para buscar ajuda e criar uma rede de apoio mais forte. Cada relato é uma luz na escuridão, mostrando que é possível sobreviver e prosperar mesmo após situações extremas. A vida depois da violência não é perfeita. Há momentos de lembrança, tristeza e até medo ocasional. Mas a diferença é que agora eu sei que posso lidar com esses sentimentos. Aprendi a valorizar cada conquista, por menor que seja. Aprendi que cada passo é importante, cada decisão tem poder, e que minha vida é minha, finalmente. E é isso que quero que você leve consigo. A dor pode ser intensa, mas a força para superá-la também é. Se você ou alguém que você conhece está passando por violência doméstica, saiba que ajuda existe, que apoio é possível e que a vida pode ser reconstruída. Cada história contada é um ato de resistência, uma demonstração de coragem, um passo em direção à liberdade. Cada pessoa que compartilha sua experiência ajuda outras a encontrar a própria voz, a própria força e a própria esperança. Hoje, posso olhar para o passado e dizer, eu sobrevivi. Eu sou mais forte do que meu medo, e eu posso ser feliz novamente. Esta é uma história de dor, medo e sofrimento, mas também de coragem, superação e esperança. Cada passo no processo de fuga, cada apoio recebido, cada pequena vitória conta. Cada sobrevivente tem sua própria jornada, mas todas compartilham a mesma essência, a força de não desistir. Se você se identificou com esta história ou conhece alguém que está passando por algo parecido, não guarde isso só para si. Busque ajuda, fale com profissionais, conecte-se com redes de apoio. No Brasil, o Disque 180, Delegacia de Defesa da Mulher e ONGs especializadas estão prontos para oferecer suporte. Você não está sozinho. E se essa história tocou você? Curta o vídeo, inscreva-se no canal e confira nosso próximo conteúdo sobre como reconstruir a autoestima pós-traumas. Cada passo é uma vitória, cada gesto de coragem é uma inspiração. Lembre-se, cada cicatriz conta uma história, cada passo adiante é uma conquista. A dor não define você, mas sua força e coragem sim. Até a próxima. Cuide de você e nunca subestime o poder de sua própria sobrevivência.